Eu sou a Thaís Mafra, a nova MVP Office Apps e Service. Estarei com vocês em toda essa trilha, passando pelos 5 motivos. Vamos lá, vamos juntos. Estou acessando aqui o portal do Office, o office.com, e hoje, na nossa trilha dos 5 motivos, vamos iniciar com a solução do Power Apps. Vamos ao nosso quinto motivo. Vamos ao nosso quinto motivo. O nosso quinto motivo está relacionado ao desenvolvimento facilitado. Ah, Thaís, por que desenvolvimento facilitado? Porque aqui dentro do Power Apps nós temos 2 conectores que são até mesmo considerados conectores gratuitos, né? Conectores free, que é o SharePoint trazendo as listas do SharePoint até 5.000 registros a cada lista e o Excel trazendo até 55.000 registros a cada Excel. O Excel online, porque assim ele estará conectado, né, ao OneDrive. Então, neste desenvolvimento facilitado, por que, Thaís, é desenvolvimento facilitado? Porque nós podemos ter aqui dentro do OneDrive uma planilha e dentro dessa planilha ter as colunas que estarão ali aderentes ao nosso app para guardar as informações, né, do nosso aplicativo. Aqui em questão nós vamos fazer um aplicativo com um tema, né, de treinamento. Estas serão as nossas colunas. Então eu vou trazer aqui toda a parte do treinamento. Então, nós teremos uma coluna com o nome do treinamento, valor da hora do treinamento, o instrutor, qual é a carga horária, qual é a data de início desse treinamento e a data de término desse treinamento. Muito importante é fazer uma formatação aqui como tabela para dentro dessa tabelinha aqui de dados que nós vamos trazer as informações do nosso aplicativo. Então, eu vou formatar aqui como tabela. Depois de formatado como tabela, vou acrescentar uma linha, só para poder, né? Aqui são valores não reais. Vou trazer aqui a carga horária. Vou formatar a data, o campo de data para data completa. Campo de término também sendo a data completa, para depois lá no nosso app ficar bem formatadinho. E agora nós vamos conectar o nosso aplicativo a esse conjunto aqui de informações, tá bom? Então vamos abrir aqui o Power Apps. Dentro do Power Apps, vamos clicar em trazer uma conexão do Excel online. Vamos antes aqui salvar a nossa planilha. Vou renomear ela. Treinamentos App. Fechei a planilha. Vou trazer aqui uma conexão do Excel online. Dentro desta conexão do Excel online, nós vamos aqui escolher uma conexão com o OneDrive. Dentro da conexão do OneDrive, qual é a pastinha que nós temos aqui para esse caminho, né, destes dados? Qual é a nossa planilha? Nós vamos clicar, escolhendo a planilha. Depois de escolher qual é a tabelinha, lembrando que é muito importante formatar como tabela. E aqui clicar em conectar. Logo depois de clicar em conectar, ele já vai estabelecer todos os dados para nós, assim, né, trazendo todo o serviço já para poder ser utilizado. E desenvolvimento facilitado, porque ele já vai criar 3 telinhas para nós, ó. Ele já vai criar uma telinha chamada Browser,
uma telinha de detalhes e uma telinha para edições. Então, na telinha do browser, é a página inicial, onde nós vamos poder trazer mais itens, né, a esse aplicativo, verificar os detalhes e também editar os itens do aplicativo e fazer inserção de novos itens. Percebam que, como nós declaramos o campo em formato de data, ele já trouxe ali data e a hora, né, do nosso campo, e ele vem aqui com todos os itens estruturados, né, dentro do modo de exibição. Então, quando a gente coloca aqui o aplicativo para ser executado, ele já pode exercer a função dele, né, de salvar aqui os dados que nós estamos acrescentando. Então, perceba que o desenvolvimento dessa interface foi um desenvolvimento bem tranquilo, né, apto ali para fazer no dia a dia e trazer para nós, né, trazer esse serviço, né, para o nosso dia a dia. Então, aqui eu vou adicionar mais um item. Percebam que lá na planilha, ó, o item foi adicionado. Né? Então, aqui, ó, Power Apps e o item foi aqui adicionado ao app. Vou adicionar mais um item. Né? Vamos sair. Aqui adicionar um novo item. Iniciar o app. Vou adicionar um novo item. Então, aqui a carga horária, qual é a data, qual é o término, qual é o horário, quem é o instrutor, qual é o nome do nosso treinamento, qual é o valor da hora do nosso treinamento e adicionado o item. Agora, ele precisa de ter a tabelinha aqui fechada para esse item ser adicionado com sucesso. Então, ó, tabelinha fechada, item adicionado. Tabelinha aberta, o item não é adicionado. Então, ó, novo item, sempre com a tabelinha, né, do Excel fechada para esse item, né, ser estabelecido direitinho. Então, ó, nome do treinamento. Aqui é um exemplo simples, tá? Mas a gente pode totalmente personalizá-lo. Então, ó, tabelinha fechada do Excel, ele já fez aqui ó, o registro das linhas do que a gente está, né, adicionando ali dentro de informações. Vamos ao nosso quarto item. Estamos iniciando o nosso quarto item. O quarto item se chama interface unificada. É o quarto motivo. Por que, Thaís, interface unificada? Porque nesse mesmo app que nós temos aqui uma busca sendo feita dentro de um aplicativo, aqui ó, dentro de uma tabelinha no Excel, os dados sendo guardados, armazenados em uma tabela no Excel, este modelo também poderia ser conectado a outras origens de dados. Então, a gente poderia, por exemplo, trazer outros conectores a esse mesmo aplicativo. Lembrando que todos os conectores aqui que não têm um diamantezinho são conectores free. Já os conectores com diamantezinho, conectores premium, é uma outra licença, tá? Uma outra licença diferente. Então, aqui, ó, sem o diamantezinho, nós temos ali ó, o SharePoint, o Planner, o OneDrive, o Outlook. Isso quer dizer que a gente poderia estar aqui conectando a uma lista lá do SharePoint, lá do nosso site, né? Das equipes aqui de dentro do Teams. No SharePoint, ele é o site da equipe que concentrará os documentos da equipe e também temos a oportunidade de trazer, né, os formulários para dentro do SharePoint em formato de listas personalizadas. E aqui nós temos uma lista que vai complementar o assunto do nosso aplicativo e queremos trazer essa base também para o nosso app. Vamos, então,
conectar este site financeiro ao nosso aplicativo. Vamos selecionar qual é a lista, a base destes dados, e ele logo irá conectar com essa base de dados, né, para a extração destas informações. E desta forma, nós vamos conseguir criar outras telas até, trazendo mais informações conectadas a outras origens de dados. Então, dá para trazer aqui outras entradas de informações que estarão ali armazenadas em outro local. Pode ser uma outra planilha. Então, aqui a gente tem a opção também de montar, né, personalizar o nosso aplicativo. Então, sendo assim, vamos para o nosso terceiro item. Vamos iniciar o nosso terceiro item, low code. Isso mesmo, low code. Por que low code? Porque aqui dentro do Power Apps, a gente tem uma forma de desenvolver muito bacana, que é uma linguagem simplificada, aonde traz ações intuitivas, né, até mesmo para a construção dos dados no dia a dia. Estou aqui fazendo algumas inserções de rótulos e também de caixas de entrada. Agora vou adicionar aqui um menu suspenso para fazer alguns exemplos de low code dentro do nosso app. Antigamente, né, precisava-se de uma linguagem de programação mais avançada, muito avançada ali, usando JavaScript, né, para dentro dessas soluções, até mesmo HTML para construir, né, estes apps no dia a dia. Agora, com Power Apps, a gente tem a possibilidade de usar low code. O que significa que a gente pode utilizar objetos e fazer toda a inserção através de objetos. Então, aqui dentro, nós temos, né, um drop-down e também input de textos, e vamos renomear para ficar mais tranquilo para jogar dentro da nossa localização qual é a informação que será salva. Nós vamos criar aqui um botão para salvar as informações que estarão entrando aqui dentro da nossa lista do SharePoint. Então, aqui nós vamos renomear primeiro para ficar mais intuitivo na hora de trazer essas informações. Vamos colocar aqui cada nome. Então, esse primeiro nome será o vendor, que é, né, ali como se fosse o fabricante do item. Depois, a gente já vai trazer aqui qual é a ferramenta, renomeando para a ferramenta, porque dessa forma, se você tiver vários objetos, fica muito mais tranquilo para poder encontrar, né, esses objetos e trazer no dia a dia a localização deles, tá bom? Então, renomear faz parte de ações de boas práticas. Valor de horas. E agora fica mais tranquilo para a gente se localizar e saber qual é o item que irá representar. Dessa forma, nós vamos trazer aqui um ícone no estilo salvar, aqui dentro da página de inserção, e ele já vai trazer um disquetinho para poder salvar as informações, né, que estão sendo ali anexadas. Dentro desse disquetinho para salvar, nós vamos agora colocar uma opção de função, definir uma função a esse botão, trazer uma ação para o botão. E essa ação é chamada aqui, ó, de onSelect. E aí, esse onSelect, nós vamos digitar aqui a ação. A ação será uma ação de coleta. Eu já tenho aqui o script formado para poder desenvolver aqui com vocês, trazer a apresentação desse script. E aqui a gente vai ter o seguinte passo. Teremos uma ação de coleta, coletando através da lista de treinamentos valores. A cada seleção ali
do título, da ferramenta, do treinamento, do valor hora, são os campos que nós temos lá no SharePoint que será utilizado aqui de entrada, né, para essas informações. Então, ó, a gente tem todos esses campos aqui declarados lá no SharePoint. Então, aqui no SharePoint, ó, ele vai ter aqui, ó, a opção de configurações da lista e mostrará, ó, todos os campos aqui da nossa lista. Então, de acordo com essa nomenclatura, nós vamos associar também aqui dentro, ó, para a informação ficar bem direitinho. Então, dessa maneira, né, vamos executar aqui o nosso script. E aí, aqui embaixo, ele está fazendo um reset. Está fazendo o quê? Ele está limpando todos os campos de entrada ali das informações. Para quê? Para a gente poder continuar a escrever sem precisar de ficar limpando de forma automática. Então, primeiramente, ele fez um depara do nosso campo do SharePoint para os campos que nós temos, né, de inserção. E agora, eu posso vir verificar aqui também, ó, no default, ele sempre terá neste cantinho aqui, ó, todas as funções definidas, tá? Então, esse lado é para verificar a tela, os itens e as funções. Aqui dentro de entrada de texto, ó, a gente pode, por exemplo, escolher outros nomes, escolher outras informações, né, a ficar aqui dentro sendo apresentada. Até mesmo fazer relações, né, condicionais dentro deste item, que nós vamos verificar num próximo exemplo. Então, aqui, vamos fazer o teste, né? Então, vou dar um play aqui, adicionar um item. E ele precisará, né, de salvar para nós lá dentro da nossa lista. Então, aqui salvou, ele já resetou as informações e se você for olhar aqui dentro da lista, o item, né, está salvo aqui na lista. Perfeito? Então, esse é um exemplo de como utilizar o low-code. Um outro exemplo também muito interessante é a gente pode trazer também uma imagem, olha, ter uma imagem e dentro dessa imagem definir uma função até mesmo para trazer a fotinha do nosso usuário aqui do 365. Então, ó, tem como você utilizar uma função chamada user ponto, né? Parêntese, ponto, imagem. Então, ele vai encontrar, né, essa imagem do nosso 365 e já identificar qual é o colaborador que está ali trabalhando com esse ponto. Ou até mesmo trazer o texto, né, trazer quem é a pessoa, o nome da pessoa que está trabalhando com este app. Então, eu posso utilizar a mesma função do user, que é uma função associada aos usuários do Microsoft 365. Ele vai buscar na rede, então ele vai vir aqui, ó, o nome completo deste usuário, desta pessoa que está verificando os itens, e já logo apresentar aqui o nome, associar ao nome e a imagem da pessoa que está utilizando o aplicativo. Espero que tenham gostado e vamos ao nosso item 2. Chegamos no nosso item 2, o nosso segundo motivo. O nosso segundo motivo é a personalização. A personalização no Power Apps é muito tranquila. Então, ele traz, ó, deste ladinho aqui, ó, toda a parte de propriedades, o tamanho, a fonte, o formato da letra, a ordem de onde vai estar a letra, a cor, tudo bem intuitivo. Então, até mesmo aqui no app que veio prontinho para a gente poder utilizar, a gente pode fazer aqui troca de cores, formatação de borda, sem nem precisar de utilizar a programação.
Então, ó, a gente já consegue aplicar essas mudanças de forma muito intuitiva e assim realizar toda a apresentação do nosso app. Também vamos conseguir trazer imagens, trazer a logo da empresa, verificar aqui como que vai ficar, né, a cor, né, dessas informações. Então, ó, a gente consegue vir inserir mídia, inserir uma imagem e procurar uma imagem no nosso computador, colocar um texto também, se caso for ali preciso, trazer aqui uma imagem ou através de um arquivo. Ele vai pesquisar as imagens do nosso computador e utilizar as imagens para, né, aqui fazer toda a formatação do nosso layout. Além dessa parte, né, de formatação do layout aqui por imagem, ele tem também alguns ícones. Dentro dessa opção dos ícones, lá embaixo, existe algumas opções aqui de você trazer círculos, retângulos, né, para você personalizar ainda mais o seu app. Então, por exemplo, ele traz aqui essas opções, a gente tem uma opção de alinhamento do app, olha, de forma bem bacana, bem semelhante ao PowerPoint até, de redimensionar, né, enviar ele para frente, enviar ele para trás, recuar. Então, ó, a gente consegue fazer várias ações aqui no dia a dia, ó, trazer ele como um fundo, definir aqui, né, como que vai ficar essa expressão, qual é o tamanho das imagens, então é bem personalizado. Além dessa personalidade que ele traz aqui de layout da página para formatações, a gente pode também ter personalidades em novas telas. Então, ele traz estilos de nova tela em branco, estilo de tela até tela com rolagem, listas, telas com êxito no que você estava empenhando no aplicativo, formulários, traz pessoas, né, as fotinhas associadas, galerias de pesquisas, igual ele vem aqui nessa primeira telinha. Então é muito personalizado e didático para ser utilizado no dia a dia. Vamos ao nosso item 1. Chegamos ao nosso item 1 dos motivos aos quais por que utilizar o Power Apps no nosso dia a dia. Começando logo, Clouders, vamos lá. Então agora o nosso app, imagine assim que esteja pronto. Vamos aqui em arquivos, logo aqui nessa página superior. E aí em arquivos trazer o nosso nome do nosso aplicativo, a definição aqui de qual é o nosso aplicativo. Um ícone também para ficar bem bonitinho, né? O nosso aplicativo pode trazer esse ícone tanto aqui, ó, desses ícones disponíveis ou procurar uma imagem, né? Às vezes eu quero ali a logo definida, né? Então pode acontecer também essa definição de logo, ó. Colocar a descrição do nosso app. O tamanho do app é legal escolher logo no início. Aqui a gente trouxe um app com formato de retrato, poderia ser paisagem também, mas agora nós vamos aqui salvar o nosso app na nuvem mesmo. Então vou clicar aqui em salvar. Ok, ele está salvando. E logo após salvar, nós vamos aqui escolher a opção de compartilhamento. O nosso item 1 é mobilidade. Por que mobilidade? Porque ao compartilhar, nós vamos conseguir compartilhar com todas as pessoas ali de dentro, né, da nossa rede, de dentro da nossa organização, trazendo, né, sempre lembrando que a pessoa precisará tanto de ter aqui acesso à lista, aonde está sendo guardadinho os nossos dados, né? Ela vai precisar de ter acesso aqui a essa equipe e ela também vai precisar de ter o acesso aqui à nossa planilha, tá? Para poder fazer a inserção destes dados. Então, não basta somente você habilitar o compartilhamento do app.
você também vai precisar de habilitar aqui ó, o compartilhamento das origens dos dados, tá bom? Então, nessa parte de mobilidade, é bem tranquilo, é só você trazer a origem dos dados à pessoa que for utilizar. Então, ele já até destaca aqui, ó, que a permissão dos dados, a gente precisa de fazer essa verificação da permissão dos dados para o aplicativo. Se for base de dados locais, né, vai precisar de um apoio de um gateway e outro acessório para poder ali trazer as informações para a nuvem. Lembrando que as únicas fontes, né, gratuitas ali para a nuvem vão ser o Excel Online, o SharePoint, né, ou as fontes do próprio 365. Quando você direciona o usuário, ele já traz aqui uma opção de enviar por e-mail o convitinho a esse usuário. E também este usuário pode ser um usuário simples ou ser um usuário ó, que poderá utilizar no dia a dia para editar e compartilhar com outras pessoas, um coproprietário. Então, você tem essas duas opções. Se caso você for compartilhar com todos da sua empresa, todos, a fonte, a origem dos dados precisará também de estar compartilhadas com todos, tá? Então, esse é um ponto de atenção super importante que nós devemos ter ali no dia a dia. E aqui, quando nós compartilhamos, já vai chegar o e-mail para ele, tudo bonitinho, perfeitinho. Uma outra opção, né, que nós podemos utilizar o aplicativo tanto aqui dentro do app, como também dentro de um Power BI ou aqui dentro de uma equipe do Teams. Então, na equipe, na guia da equipe, né, do canal, a gente tem a opção de adicionar o Power Apps. Na guia da equipe aqui no canal, a gente tem a opção de adicionar o Power Apps e ao adicionar, ele já vai ficar aqui aderente, aparente, né, para todos da nossa equipe. Então, como o licenciamento para os dados foi um licenciamento free, gratuito, ele já pode ser aqui compartilhado com qualquer pessoa que tenha acesso aos dados, tá? Então, aqui eu vou escolher o app, clicar em salvar, e ele já vai ficar na guia aqui do Teams para poder ser utilizado. Além de ficar na guia do Teams para poder ser utilizado, o nosso app também pode estar dentro de um aplicativo, né, no nosso celular. Tá bom? Então, tem um aplicativo tanto para o Android quanto para o iOS e a gente consegue até gerar um atalho para a área de trabalho do celular com o Power Apps. Espero que tenham gostado. Aguardem, terão mais novidades, vai ter mais itens, tá? Nós vamos fazer outras playlists trazendo outras soluções do Microsoft 365. Um grande beijo. Obrigada pela participação de todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!